eu acho super importante, né, que a gente tenha essa preocupação de transmitir para as pessoas a real intenção dos nossos conteúdos, das nossas ações, das nossas palavras, de tudo aquilo que a gente divulga, de tudo aquilo que a gente propaga na nossa vida, seja nas redes sociais, seja no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente familiar. As pessoas elas precisam saber por que você faz, qual que é o seu intuito, e aí se elas se identificarem, né, com isso, se elas sentirem conexão, elas vão automaticamente participarem, né, desse propósito. Caso contrário, né, elas vão seguir aquilo que elas acreditam. Então, a minha primeira preocupação, antes de começar a divulgar o meu trabalho, antes de realmente fazer acontecer aquilo que eu tenho vontade, aquilo que eu almejo, eu quero que vocês de fato me conheçam, conheçam um pouco da minha história, conheçam um pouco da minha trajetória e que saibam o porquê que eu faço, como que eu cheguei até aqui e como que eu vou chegar daqui 2 anos, daqui 5 anos. Esse vídeo com essa história, com esse propósito, tenho certeza que ele vai ser gravado muitas vezes ainda, porque eu tenho muitos sonhos, eu almejo grandes oportunidades, grandes especializações, e a cada realização da minha vida eu vou poder contar algo novo para vocês sobre mim, sobre a minha trajetória e sobre a minha história de vida. Mas até aqui já tem bastante coisa. Graças a Deus eu sempre fui uma pessoa muito empenhada no meu desenvolvimento. Eu sempre acreditei que existia a oportunidade de me fazer melhor, de me fazer mais forte, de realmente evoluir. E eu quero compartilhar um pouco hoje com vocês dessa trajetória. Eu sei que muita gente vai se identificar, né? E muita gente também vai se inspirar. E essa palavra inspiração, ela é uma palavra que com certeza ela representa muito para mim. A inspiração, ela faz parte da minha vida. E vocês vão entender perfeitamente essa palavra aqui em muitas fases da minha vida. Mas o fato é que, profissionalmente falando, eu sou formada em Direito, me tornei advogada em 2017, e quando eu, de fato, né, terminei a minha faculdade, comecei a advogar, algo maior começou a surgir dentro de mim, algo que eu não tinha ainda ideia do que era na época, eu não fazia conexão com a minha realidade como eu faço hoje, mas eu comecei a desenvolver um trabalho nas redes sociais, na época não era tão explorado quanto hoje, e eu comecei a falar para jovens advogados como que era a minha rotina, como que eram os meus desafios como jovem advogada, e essa ideia ela começou a se fortalecer em mim, essa ideia de inspirar pessoas. E logo, através desse desenvolvimento, eu fiz uma especialização em coaching internacional, e foi um divisor de águas na minha vida. A partir desse curso, assim, muitas verdades começaram a se abrir para mim. Mas a gente sabe que a vida ela não é tão fácil assim, ela não é tão simples. Eu vou tentar resumir ao máximo para vocês, mas muitas experiências eu vivi em todo esse período. Mas o fato é que profissionalmente eu continuei a minha atividade na advocacia, me especializei e comecei a trabalhar, e comecei a gostar do meu trabalho, e comecei a crescer profissionalmente no meu trabalho, e as coisas foram acontecendo. Tive muitas oportunidades, graças a Deus. A minha competência profissional me levou a alcançar muitos resultados e eu não me arrependo em nenhum momento de ter escolhido essa profissão para minha vida, de nenhuma forma. Mas eu acredito que existia um propósito maior, existia ali dentro de mim uma essência muito maior, um trabalho muito mais amplo do que eu realmente queria fazer e gostaria de fazer. E eu descobri isso através do coach. Durante a advocacia, eu não cheguei a aplicar na prática mesmo, assim, trabalhando com pessoas diretamente, o coach, mas ele foi mais um auto-coach durante todo esse processo de autoconhecimento. Através desse primeiro curso, dessa primeira especialização que eu fiz, eu comecei a verificar que eu tinha uma aptidão para desenvolver pessoas, né? Através do meu próprio desenvolvimento, eu comecei a entender a vida das outras pessoas, eu comecei a entender melhor o problema das outras pessoas, e isso foi me despertando aquele anseio, aquela necessidade, assim, aquela vontade muito grande de ajudar os outros, de inspirar os outros, de fazer a vida dos outros acontecer também. E às vezes a pessoa estava passando por um problema e eu pensava, nossa, mas eu sei por que a pessoa está passando por isso. Eu consigo, com muita facilidade, identificar e mostrar para ela a melhor solução. Então isso foi ficando cada vez mais forte em mim. Só que, pessoalmente falando, eu estava vivendo ali um processo de despertar muito profundo. E as coisas não foram fáceis para mim, foram bem difíceis. E tem sido ainda.
E não é difícil ao ponto de me vitimizar. Esse é um primeiro aspecto que eu tenho aprendido no meu desenvolvimento, é que a gente não deve se vitimizar nas circunstâncias da nossa vida, a gente deve aproveitar essa oportunidade para crescer, para aprender com elas. Eu tenho aprendido muito, mas muitas coisas aconteceram, muitas mudanças aconteceram, muitos processos foram necessários, mas eu nunca deixei de estudar. Então, assim, estudar pessoas, estudar desenvolvimento humano, estudar por que as coisas são como são, foi o que me fez chegar até aqui hoje e te dizer o porquê eu faço o que eu faço. Então, primeiro eu estudei por que é assim, para depois eu poder dizer por que eu faço assim. Então, as terapias, os desenvolvimentos, os livros, os filmes, os cursos, tudo isso me fez uma pessoa que hoje é dona, né, do seu propósito, assume isso de uma forma muito orgulhosa, falando, e eu acredito que a parte mais desafiadora durante todo esse processo foi exatamente a confiança de que existia algo, apesar de não vislumbrar em nenhum momento essa realidade naquela época. Assim, há um ano atrás, por exemplo, eu não conseguia acreditar que eu pudesse em algum momento parar de advogar, não tão rápido, né, como eu estou fazendo agora. E então toda essa mudança na minha vida, ela é consequência de muito amadurecimento, de muitas experiências também. Então hoje eu basicamente estou iniciando a minha mentoria para desenvolvimento pessoal com as pessoas à minha volta. Então foi a primeira forma que eu encontrei de colocar em prática aquilo que eu já venho aplicando na minha vida há muito tempo, de muitas técnicas que eu aprendi, muitas técnicas que eu vivenciei, de muitos processos, tanto do coach como de terapias, quanto de desenvolvimento de modo geral, né, que a gente tem muitos disponíveis aí hoje. E a minha principal meta, objetivo, é trabalhar pessoalmente com as pessoas hoje, mostrando o caminho do autoconhecimento, mostrando como é lindo a gente se encontrar. Não que seja fácil, não que não seja doloroso, pelo contrário, é muito desafiador, mas é um processo libertador. Então, libertar as pessoas daquilo que elas acreditam que elas são, mas que na verdade elas são muito mais, mostrar que elas são luz, que elas são algo tão grande, elas não enxergam isso, como eu também não enxergava há um tempo atrás. Esse é o meu propósito de vida e é por isso que eu faço o que eu faço. Eu tenho essa introspecção mesmo mais ativa em mim há muitos anos, desde que eu me entendo, assim, urgente, como a gente fala, né, o ditado. Mas eu sempre tive essa convicção de que eu seria uma pessoa que eu passaria, né, pelo mundo, deixando um legado, deixando meu propósito, deixando a minha marca. E a minha marca é pessoas. A minha marca é desenvolver pessoas. A minha marca é dizer para as pessoas aquilo que elas devem fazer, não no sentido de decidir a vida dos outros, mas no sentido de inspirá-las através do meu próprio conhecimento, da minha própria história, que eu sei identificar nelas o que elas precisam melhorar. E eu não sei porque eu sou melhor do que os outros, eu não sei porque eu sou uma profissional que é uma guru e que é uma vidente, nada disso. É porque eu tenho estudos para isso, porque eu tenho técnicas para isso. E realmente não existe uma fórmula mágica, realmente o coach não é um mundo de sonhos, como a gente vê as pessoas vendendo por aí, é algo realmente real, é algo que exige muito comprometimento, muita autorresponsabilidade. Eu falo isso muito para as pessoas que me seguem, eu falo isso muito para as pessoas que estão na mentoria, que não é fácil, que você precisa se comprometer, que não é um caminho simples. Eu sou uma pessoa que eu venho de uma origem muito humilde, a minha família é humilde, nós sempre fomos e ainda somos até hoje. Eu não estou mudando, fazendo uma transição de carreira hoje, porque finalmente eu me estabeleci profissionalmente na advocacia e aí agora eu estou procurando um propósito na minha vida. Pelo contrário, eu venho de uma crise profissional muito grande, porque justamente eu não estava mais feliz com o que eu fazia. Então, automaticamente isso resultou em um processo de baixa, né, assim, profissional bem grande na minha vida. Mas eu não me importei com isso, eu não levei em consideração isso. Eu levei em consideração mais o que eu estava sentindo, o que eu estava passando, o que aquilo estava querendo me dizer. E isso é autoconhecimento. Se eu não tivesse estudado ao longo de tantos anos, se eu não tivesse buscado ajuda, buscado orientação, talvez eu não tivesse tido tanto preparo, tanta maturidade para passar pelo que eu estou passando agora de uma forma
tão responsável, de uma forma tão consciente. Então, a consciência é o que eu quero levar para as pessoas. A consciência é o que eu quero despertar nas pessoas. Essa consciência de olhar para si, de entender o próprio ser, de entender por que as pessoas agem do jeito que elas agem, de fazer análise de perfil daquela pessoa e dizer para ela, olha, tem uma coisa aí que você não tá vendo, tem uma coisa aí que você não tá enxergando e eu posso te ajudar. E aí você, a partir disso, eu desenvolver com aquela pessoa uma mudança totalmente nova, radical, diferente na vida dela, para fazer com que ela seja feliz, com que ela se liberte, com que ela tenha autoestima, com que ela tenha determinação, com que ela tenha foco na vida dela, com que ela tenha relacionamentos felizes, prazerosos, com a família, com o parceiro, com o cônjuge. E isso para minha vida, isso para minha liberdade, que é algo que eu busquei a minha vida toda e eu simplesmente não encontrava. Porque faltava ali um autoconhecimento. E eu vejo hoje muitas pessoas passando por isso e não acho justo que a vida seja assim, nunca achei justo e quero levar isso para as pessoas. Então eu faço o que eu faço porque esse é o meu propósito de vida. Vocês vão me ver muito ainda. Antes eu tinha medo, tinha essa insegurança e hoje ela simplesmente é algo muito menor para mim, porque o meu propósito se tornou maior. Não digo que eu não tenho mais, né, essa insegurança, esse medo às vezes, né, esse receio de começar. Eu ainda tenho, ele ainda existe aqui dentro, mas o meu propósito, ele é cada dia maior, ele é cada vez mais forte, e é por isso que eu faço o que eu faço. Então, eu agradeço para quem me segue hoje nas redes sociais, desde quando eu era advogada, porque essas pessoas, elas vão ser muito importantes para mim, porque elas vão acompanhar, de fato, quem eu era e quem eu sou, o meu progresso, né? E elas vão conseguir ver verdade, ver sinceridade em tudo que eu falo, e isso para mim não tem preço. Né? A transparência, o grau de responsabilidade com que você transmite algo para as pessoas e com que você faz com que as pessoas de fato vejam verdade no que você diz, isso para mim não tem preço. Então, eu sou muito feliz por ter conquistado tudo que eu conquistei até aqui, mas eu já adianto para vocês que é só o começo. Agora eu tô cada vez mais preparada, tô cada vez mais consciente, tô cada vez mais determinada, mais focada no que eu quero e buscando todos os meios possíveis existentes para que isso aconteça o mais rápido possível, para que eu possa mudar pessoas, mudar vidas numa escala cada vez maior e mais realizada profissionalmente falando e pessoalmente falando. É assim que eu me vejo daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos, e eu espero que você esteja comigo acompanhando isso diariamente, porque esse é o meu propósito e é por isso que eu faço